Definições básicas de conjuntos. Definição de conjunto. Conjunto é toda a coleção de objetos. Então, toda a coleção de objetos que eu tiver, eu vou formar um conjunto. E todo objeto que tiver dentro do conjunto, eu vou chamar como? De elemento. Então, toda a coleção de objetos, eu formo um conjunto. E todo objeto do conjunto, eu chamo de elemento. Para fazer a notação, geralmente, do conjunto, eu vou chamar as letras maiúsculas do alfabeto latino, que é o nosso alfabeto. Então, o A maiúsculo, o B maiúsculo, isso daí. Para representar o conjunto, eu posso representar de três formas. Pelo diagrama aqui, ó, que isso aqui é o diagrama de Venn, ou representar todos os elementos, ou pela uma sentença matemática. Deixar bem claro, eu não preciso ficar repetindo elementos. Se o elemento já tiver, eu não preciso ficar repetindo. E quando eu tiver elementos infinitos, basta eu colocar uma reticência que fique claro que a minha ideia de qual é a ideia do conjunto e fica tudo bem. Um exercício bem simples, eu quero que você represente entre chaves esses conjuntos aqui, o conjunto A, o B e o C. E o 2 representar por diagramas. Agora eu vou começar a falar um pouco sobre conjuntos especiais, que é o conjunto unitário e o conjunto vazio. O conjunto unitário é aquele que é formado por um só elemento. E o conjunto vazio é aquele que não possui nenhum elemento. O conjunto unitário, eu vou ter só um elemento, tipo aqui. O conjunto dos satélites naturais da Terra. A Terra só tem a Lua, então não tem outro satélite. Então, unitário. Conjunto vazio, eu posso apresentar por essa letrazinha, que é como se fosse o φ grego, ou por deixar entre chaves vazio. Lembrando, entre chaves fica sem nada, viu? Nada. Por exemplo, dias da semana que começam com a letra W. Não tem nenhum dia da semana que começa com W, então é vazio. Dia do ano que tem 32 dias. Não tem nenhum mês com 32 dias, então é vazio. Um exercíciozinho tranquilo aí. Vamos falar agora da relação de pertinência. Eu quero dizer quando pertence ou não pertence. Vocês lembram desses símbolos aqui? O símbolo que pertence, esse outro não pertence. Considerando os conjuntos 0, 2, 4, 6 e 8 são os pares, né? Menores que 10. O 2 pertence? Pertence, porque ele está no conjunto, então ele pertence. O 3 pertence? Não pertence. Então eu boto o símbolo de não pertence. Os símbolos pertence e não pertence são usados para relacionar o elemento ao conjunto. Um exercício tranquilo para você colocar pertence e não pertence. Outro aí para você fazer e determinar os conjuntos. Quero que você me diga quem é o conjunto A, quem é o conjunto B e quem é o conjunto C. Conjuntos iguais. Dois conjuntos são iguais se ambos tiverem os mesmos elementos. Ó, a ordem, se eu mudar a ordem, não vai mudar o conjunto, só mudei a ordem. Nesse daqui, 4 e 9 é igual. Eu já falei que não precisa ficar duplicando elementos. E no final aqui eu deixei esse exemplo que eles são diferentes. E eu utilizei esse símbolozinho para dizer que é diferente. Mais um exercício tranquilo. Vamos falar sobre subconjuntos. Subconjunto de um conjunto é todo elemento que pertence ao primeiro ou conjunto maior. O que isso quer dizer? Eu fiz um conjunto maior, o conjunto B aqui, e dentro desse conjunto maior, eu fiz um menorzinho aqui, o conjunto A. Então, o A ele é um subconjunto de B, mas o A está dentro do B. Então, eu digo que o A está contido no B. Então, o A ele está dentro do B, então ele está contido do B. Subconjunto de um conjunto dado. Ele vai dar um conjunto com alguns elementos e quer saber como formar subconjuntos. Como é que eu vou formar? Posso formar com nenhum elemento, com um elemento, com dois elementos e com três elementos. Se tivesse mais elementos, aí seria com mais elementos, até chegar ao total. Isso aqui, o total é 3, então o último subconjunto é com 3. Umas observações que eu posso fazer é que o conjunto é subconjunto de si mesmo. Ó. O conjunto está aqui e ele é subconjunto dele mesmo.
Conjunto vazio, ó, tá aqui o vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto. Uma dica para saber a quantidade de subconjunto que eu posso fazer é usar essa formulazinha, 2 elevado a n, onde n é o número de elementos. Vejam aqui, eu tenho 3 elementos. Então, n é a quantidade de elementos. 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, eu tinha 8 subconjuntos. Com essa fórmula me ajuda muito. Exercíciozinho aí. Mais exercícios. Mais alguns exercícios para a gente ficar praticando. Lembrando a questão, né? Se ele está contido ou não, como que deve ser. E vamos lá, pessoal.